Tá chegando mais um boletim aqui pra você sobre Fórmula 1, boletim 26 boletins já trazidos por aqui com muita informação aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Assuntos de hoje: Lewis Hamilton recusou o papel em Top Gun Maverick com Tom Cruise, o novíssimo filme do Tom Cruise. Como a Red Bull aumentou o downforce na Fórmula 1 na Hungria, o problema com o risco de vida que os pilotos de Fórmula 1 querem coletivamente dizer adeus. Nico Rosberg recebe o primeiro supercarro totalmente elétrico. Fórmula 1 embolsa 744 milhões de dólares em receita no segundo trimestre de 2022. Bilionário de seguros pondera sobre proposta de equipe de Fórmula 1. Também falar sobre as chances de termos Felipe Drugovich na Fórmula 1 no ano que vem. Novas regras da Fórmula 1 sobre porpoising. A saída de Alonso da Alpine foi realmente apenas o período do contrato? Nico Rosberg diz que Mônaco deve ser mais flexível com a Fórmula 1. Ricardo buscando pagamento de 21 milhões de dólares de rescisão com a McLaren. Horner fala sobre Verstappen e Pérez. O que é proibido durante as férias de verão da Fórmula 1? Binotto fala sobre a abordagem da Ferrari em 2022, são os assuntos de hoje, de mais um boletim aqui do canal. Deixa o like se gosta do nosso trabalho, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse nosso site também, informatudo.com.br/esportes, lá tem muita coisa legal para você. Também acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, grupo que fala sobre Fórmula 1. E também, caso queira, possa e goste do nosso trabalho, divulgar o esporte, quiser doar algum valor para nós via Pix, qualquer valor é bem-vindo, segue nosso Pix no decorrer deste vídeo. Então bora pro vídeo, bora pra informação. Perdeu o boletim 25? Vou deixar no card ou no link na descrição para você, acessa aí. E para começar o boletim de hoje, falar da Ferrari. A Ferrari deixa os seus torcedores de cabelo em pé, não é verdade? Bom, a Ferrari começou a temporada com uma poderosa declaração de intenções, com Charles Leclerc conquistando a pole, a vitória e a volta mais rápida em uma exibição dominante no Bahrein para lançar o desafio do campeonato. Parecia a equipe imbatível, a equipe a ser batida, né? Mas desde então, problemas de confiabilidade, erros de estratégia e erros de piloto custaram caro à equipe, pois eles voltaram a ficar atrás da Red Bull. Mas o chefe da equipe, Mattia Binotto, insiste que não há necessidade da equipe mudar a sua abordagem quando a segunda metade da temporada começar lá na Bélgica. A escuderia está perseguindo o primeiro título de pilotos desde que Kimi Raikkonen o conquistou em 2007, com toda uma sucessão de pilotos de alto nível indo e vindo desde então, sem conseguir uma inclinação bem sucedida ao troféu, incluindo Fernando Alonso e o Sebastian Vettel. Mas nesta temporada as coisas pareciam diferentes, um carro genuinamente rápido e vencedor de corridas e dois pilotos jovens e talentosos, o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. Esta é a quarta temporada de Binotto no comando, e apesar da pressão crescente, exacerbada por uma série de decisões estratégicas ruins e confiabilidade duvidosa, ele continua confiante de que sua equipe está no caminho certo. Acredite se quiser, hein? Abre aspas. Não há nada para mudar. Acho que é sempre uma questão de confiança, aprendizado, construção de experiência, construção de habilidades. Palavras dele após o GP da Hungria, quando perguntado sobre o que pode precisar acontecer para a equipe capitalizar seus pontos, entrar no ritmo da corrida. Ele disse, abre aspas, mas se eu olhar novamente para o saldo da primeira metade da temporada, não há razão para mudarmos. Acho que simplesmente precisamos entender a Hungria e lidar com isso e tentar ser competitivos, já que estivemos em 12 corridas até agora. Não há razão para não sermos competitivos no próximo, disse ele. Você, torcedor da Ferrari, já deve ter arrancado o cabelo com essa declaração, né? Ou será que você concorda com ele? Deixe seu comentário, vai ser interessante dialogar com você. Binotto fez questão de enfatizar que o decepcionante Grande Prêmio da Hungria da equipe, onde Sainz chegou em quarto e Leclerc em quinto, foi um incidente isolado, dizendo que foi a primeira vez nessa temporada que não tiveram velocidade, em vez de um resultado nascido da estratégia. E deve-se dizer que a equipe não foi ajudada por alguns erros de alto nível de Leclerc, mais recentemente na França, quando ele caiu quando estava na liderança.
Mas olhando para o futuro, faltam apenas 9 corridas para a equipe tentar derrubar então a liderança de 97 pontos da Red Bull no Campeonato de Construtores, quando Leclerc está 80 pontos atrás de Max Verstappen na classificação de pilotos e corre o risco inclusive de perder o segundo lugar para o Sérgio Pérez. Ele encerrou dizendo: acho que ele está construindo para a equipe e para si mesmo, e vê cada corrida como uma única oportunidade de vencer. Estamos ganhando e perdendo todos juntos. A Hungria não foi ótima, a última corrida não foi ótima, mas acho que houve muito potencial. Acho que precisamos nos concentrar primeiro no motivo da falta de velocidade na Hungria, resolvê-lo e voltar ainda mais fortes. Que coisa, né? Parece que de dentro a visão é completamente diferente, né? Mas enfim. Estamos em férias na Fórmula 1, então vamos saber agora o que é proibido e o que é permitido durante as férias de verão da Fórmula 1. Após o GP da Hungria, então, lá em Hungaroring, a Fórmula 1 disse adeus às corridas e entrou nas férias de verão. A temporada não continuará até 4 semanas depois, no Grande Prêmio da Bélgica, lá no famosíssimo Spa-Francorchamps. Este é um respiro bem-vindo para pilotos e equipes. Mas por que há uma pausa de verão? Desde quando? E quanto tempo dura? E quais são as regras do jogo? Vamos saber então a partir de agora. As férias de verão são uma fase muito importante na temporada da Fórmula 1. A sua importância é tão grande que até está ancorada no regulamento desportivo. E quem quebrar as regras durante as férias de verão da Fórmula 1 enfrentará uma penalidade. Olha só, as férias de verão são o período sem corridas entre o Grande Prêmio da Hungria em 31 de julho e o Grande Prêmio da Bélgica em 28 de agosto. Não há corridas de F1 no meio. Durante as férias de verão, as equipes devem fechar suas fábricas de Fórmula 1. Isso está estipulado no artigo 21.8 do Regulamento Desportivo. Ele afirma o seguinte: todos os participantes devem fechar suas fábricas por 14 dias consecutivos em julho e ou agosto. E durante o fechamento forçado das plantas, muitas atividades só são possíveis de forma limitada. Por exemplo, trabalhar no design de carros é proibido, e o desenvolvimento e produção de peças também não são permitidos. Nenhuma reunião pode ser agendada ou realizada, e o uso do túnel de vento também é vetado. Mas o que é permitido? As equipes podem realizar trabalhos básicos que servem para manter as operações. Isso inclui, por exemplo, trabalhos de manutenção. Além disso, danos aos veículos podem ser reparados, mas apenas com a permissão da FIA. Tudo o que não tem nada a ver com a equipe de Fórmula 1 pode ser feito normalmente. As equipes de F1 são livres para escolher quando fechar sua fábrica de 14 dias durante as férias de verão. A maioria das equipes opta pelas 2 semanas intermediárias aqui para permitir flexibilidade para o acompanhamento da corrida anterior e a preparação para a próxima. Mas as equipes individuais não precisam fazer o intervalo obrigatório ao mesmo tempo. Assim, algumas equipes podem fechar mais cedo, outras mais tarde. E é interessante, olha só, as férias de verão também foram um problema durante a pandemia de coronavírus na temporada 2022, mesmo que com o calendário de corridas modificado possa não parecer, porque foi acordado que a fase de encerramento seria antecipada de julho a agosto para março a abril, para que a temporada de corridas pudesse ocorrer sem interrupção a partir de julho. E as férias de verão na Fórmula 1 existem desde que 20 corridas ou mais são realizadas a cada ano. Com as férias de verão, você quer garantir que os funcionários respirem. As regras explícitas das férias de verão foram criadas para que nenhuma equipe possa obter vantagem competitiva durante esse período. As férias de verão na Fórmula 1 também servem para reduzir os gastos, e isso aconteceu muito antes de haver um limite de orçamento na Fórmula 1. Por causa das férias de verão, as equipes precisam suspender temporariamente as suas atividades de desenvolvimento e pesquisa. A pausa obrigatória permite que os funcionários da Fórmula 1 aproveitem algum tempo livre, fora do trabalho, e tirem férias para conhecer familiares e amigos. Por que então a Fórmula 1 geralmente mergulha em uma fase estressante de final de temporada que dura vários meses? Considerando que as equipes de Fórmula 1 começam a trabalhar praticamente logo após as férias de Natal, as férias de verão são a primeira oportunidade real para muitos departamentos fazerem uma pausa. Muitas equipes estão, portanto, usando as férias de verão como um ponto de virada e mudando seu trabalho após as férias de verão para se preparar para a temporada seguinte. O que acontece durante as férias de verão depende inteiramente de cada departamento de uma equipe de Fórmula 1.
Em princípio, no entanto, a maior parte do trabalho é interrompida por 14 dias. Isso definitivamente afeta as áreas que estão diretamente relacionadas ao desempenho e administração de uma equipe de Fórmula 1. Apenas alguns departamentos estão autorizados a continuar normalmente. Isso inclui aqueles que não têm impacto direto no desenvolvimento do carro, como marketing, contabilidade e jurídico. Fora do período de bloqueio de 2 semanas, as equipes de Fórmula 1 podem prosseguir normalmente, de acordo com as regras da respectiva temporada de corridas. Os pilotos de Fórmula 1 também recebem uma pausa. Eles geralmente fazem os debriefings usuais imediatamente após a última corrida, antes das férias de verão, e completam os últimos compromissos de relações públicas. Em seguida, os pilotos também podem sair de férias. Eles costumam retornar às fábricas de suas equipes na semana anterior à primeira corrida, após as férias de verão. E a temporada 2022 da Fórmula 1 continua com o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps de 26 a 28 de agosto. Esta corrida marca a fase final da temporada, com um total de 9 corridas do Campeonato Mundial ao longo de 12 semanas. E claro, estaremos lá narrando tudo para você, tudo que acontece você fica sabendo aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. Perdeu a última corrida? A última corrida foi narrada aqui no canal, claro. Vou deixar ela aqui no link, no card ou na descrição para você rever a hora que você quiser. Basta você sincronizar nossa narração em português com vídeos que você encontra na internet facilmente. Um exemplo é o site Full Match Sports, espaço F1. Lá você encontra a corrida para assistir junto com a nossa narração. Dando sequência, a falar de Horner, que fala de Verstappen e Pérez. Olha só, a Red Bull que reinou lá na última prova em Hungaroring, apesar de Max Verstappen ir mal na classificação de sábado e ainda rodar na prova domingo para vencer o GP da Hungria de 2022, um resultado que deixou o chefe da equipe, o Christian Horner, cantando elogios ao atual campeão. Verstappen executou uma estratégia de 2 paradas em condições difíceis em Budapeste, mantendo a pressão sobre as Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz, o holandês capitalizando em pitstops ruins para o espanhol e uma troca equivocada para pneus duros para o monegasco. Abre aspas, só posso me concentrar em nosso departamento e fizemos um ótimo trabalho, disse Horner quando perguntado se a Ferrari cometeu um erro ao colocar Leclerc nos duros em vez dos médios para sua segunda passagem. Ele disse, assim que vimos Leclerc usar pneu duro, assim que os pneus de paredes brancas saíram, pensamos, ok, temos realmente uma chance agora. E Checo Pérez foi fantástico, porque ele estava em uma estratégia diferente. Ele deixou Max imediatamente subir nas costas de Charles para fazer aquele passe. Max então deu uma volta, aqueceu seus pneus um pouco mais e teve que fazer tudo de novo. Um desempenho fenomenal. E dado que Verstappen teve que largar em 10º após um problema na unidade de potência na qualificação, Horner ficou ainda mais alegre. Ele disse, estávamos fora na sexta-feira, tivemos um dia difícil no sábado, apesar de sentirmos que colocamos o carro em uma janela muito melhor. Depois uma corrida realmente competitiva, um problema de embreagem no início com Max, que tivemos que gerenciar. Mas uma vez que resolvemos isso, conseguimos liberá-lo. Foi uma de suas melhores corridas. Horner também elogiou a principal engenheira de estratégia da equipe, a Hannah Schmitz. Ele disse, temos uma ótima equipe de estratégia aqui em Milton Keynes. Hannah executando a estratégia na parede dos boxes hoje. Somos todos apoiadores do poder feminino. Ela é fantástica. Toda a equipe é. Não se trata apenas de uma pessoa. Os pitstops novamente foram dinamite. A maneira como toda a equipe está trabalhando é uma alegria de ver. E o chefe da Red Bull acrescentou que ficou impressionado com Sérgio Pérez, que terminou em 5º, atrás de Sainz e dos 2 Mercedes da Hungria, acrescentando que o falecido virtual safety car reduziu suas esperanças de passar Russell para P3. Ele encerra dizendo, fiz uma brincadeira, falei, Checo já saiu de férias, e ele foi e encontrou para todo mundo. Olha a corrida do Checo no segundo tempo hoje. Acho que sem esse VSC, ele estaria lutando pelo pódio. Ele foi 1,5 segundos mais rápido nas etapas finais do que Jorge e Carlos. Ele estava chegando muito rápido. Acho que um reset durante as férias de verão, apenas para entender o que não deu certo para ele nas últimas corridas, e ele voltará mais forte
De Spa em diante, palavras do chefe da Red Bull. E o piloto Daniel Ricciardo está supostamente buscando um pagamento de 21 milhões de dólares da McLaren em troca da rescisão antecipada do seu contrato com a equipe de Woking. Ricciardo tem contrato com a McLaren até o final de 2023, mas acredita-se que a equipe tenha assinado um acordo com o piloto reserva da Alpine, o Oscar Piastri, para pilotar pela equipe na próxima temporada. E cá pra nós, né? Ricciardo na McLaren já deu, né? Segundo relatos, Ricciardo foi informado pela McLaren de que seus serviços não serão necessários para 2023, o que agora levou a equipe e o piloto a negociar um acordo que cobrirá a rescisão antecipada do contrato do australiano. Acredita-se que Ricciardo seja a única parte que detém o direito unilateral de rescindir o acordo com a McLaren. De acordo com o site de automobilismo australiano Speed Cave, Ricciardo está pedindo à sua equipe 21 milhões de dólares para resolver o seu caso. Não está claro se o valor equivale ao salário anual do 8 vezes vencedor de grandes prêmios com seu atual empregador. Mas, independente do valor, se as duas partes chegarem a um acordo sobre uma quantia, a McLaren provavelmente imporá uma provisão no acordo pela qual será reembolsada por Ricciardo, de um valor que equivaleria ao australiano que ele seria pago então por qualquer equipe. Por exemplo, a Alpine, que contrataria seus serviços em 2023. A mudança de Piastri para a McLaren levou a especulações alimentadas por comentários do chefe da equipe da Alpine, o Otmar Szafnauer, de que a equipe francesa poderia levar o jovem piloto australiano ao tribunal e buscar compensação por sua deserção para o Woking, mesmo que Piastri tenha um contrato válido com a McLaren. Nesse caso, a McLaren pode estar presa por assumir a conta legal de Piastri, que, se adicionarmos o potencial pacote de indenizações de 21 milhões de Ricciardo, poderia aumentar o custo geral da equipe de contratar a jovem arma para algo entre 25 e 30 milhões de dólares. Ao longo dos anos, a Alpine investiu pesadamente no talento de Piastri e na preparação do jovem de 21 anos para sua entrada na Fórmula 1, apenas para vê-lo virar as costas para seus benfeitores e assinar com uma equipe rival. Certamente não é a melhor entrada na cena da Fórmula 1 para o futuro novato, altamente cotado. Abre aspas, deve haver alguma lealdade ao fato de termos investido literalmente milhões e milhões de euros para prepará-lo. Palavras do Szafnauer ao El Confidencial da Espanha. E ele seguiu dizendo, então não entendo, esperava mais lealdade do Piastri, concluiu o chefe da equipe Alpine. Daqui a pouco falaremos mais sobre o Piastri e também sobre o nosso brasileiro Drugovich. Piastri que já foi campeão da Fórmula 2 e o nosso Drugovich busca o título e quem sabe também a vaga à Fórmula 1. São os jogos dos milhões da F1, meus amigos. Tem o valor, então, 21 milhões, é o que se especula de dólares, né? Que Ricciardo deve receber quando for quebrado o seu contrato. Falar agora de um ex-piloto campeão do mundo. O futuro Grande Prêmio de Mônaco está em dúvida, com o contrato da corrida expirado e nenhum acordo novo anunciado até agora. Há relatos de que o lugar do Principado no calendário pode estar ameaçado com novas corridas como Qatar e Las Vegas, tornando-se adições permanentes a partir de 2023. E a África do Sul também esperando nos bastidores. O chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou efetivamente que haverá 24 corridas no cronograma da próxima temporada, embora o cancelamento do GP anteriormente realizado em Sochi permita alguma margem de manobra. O retorno da China de sua ausência forçada pelo Covid desde 2019 ainda não foi confirmado, enquanto os GPs da França, Bélgica e Mônaco são os que estão em maior risco no calendário 2022. Mônaco, é claro, há muito tempo é considerado a joia da coroa e os pilotos de Fórmula 1 estão ansiosos para que isso continue, mas certos aspectos do fim de semana de corrida, incluindo o próprio circuito, são considerados como vencido há muito tempo pelos fãs. Fizemos já uma matéria aqui que está no boletim 18, vou deixar o link no card ou na descrição, que fala de 5 fatores que definem o destino de Mônaco. E o campeão do mundo, cadê? Você falou que ia falar do campeão do mundo, de um campeão do mundo? Ele se chama Nico Rosberg, lembra dele? No entanto, as decisões e discussões estão em andamento sobre a renovação de contrato. E o Nico Rosberg, que mora em Mônaco, diz que o próprio príncipe Albert está desempenhando um papel de destaque.
Os relatórios indicam que as negociações entre a Liberty Media e o Automobile Club de Mônaco não são as mais diretas, porque os anfitriões têm controle de patrocínio e também cobertura de TV, e também se opõem às mudanças de circuito propostas, que potencialmente aumentariam as oportunidades de ultrapassagem. Abre aspas, o próprio príncipe intervém nessas conversas, porque o Automobile Club continua com essa linha dura. Palavras do Rosberg, né, falando no site motorsporttotal.com. Ele segue, você precisa de um mediador para unir as pessoas agora, ou seja, a Fórmula 1 e o Automobile Club. O príncipe está muito envolvido e estou esperançoso, porque o Mônaco tem que ficar no calendário. Esta é a história das corridas e é a corrida mais glamurosa do ano. Então isso tem que continuar, mas Mônaco também precisa acomodar um pouco. Existem patrocinadores no circuito que são concorrentes dos patrocinadores do Campeonato Mundial da Fórmula 1, relógios e assim por diante, e isso é obviamente difícil, então você tem que encontrar um meio termo, palavras dele. Complicado, né? Para ter uma ideia, até a transmissão de TV lá de Mônaco é feita por eles mesmos, não é pela Fórmula 1, é muito diferente do que acontece nos demais circuitos. Enquanto a maioria dos fãs, então certamente aqueles que não são super ricos, não dão a mínima para qual é a marca de relógio de luxo que é anunciador da corrida, há algumas coisas com as quais eles se preocupam profundamente. Eles querem ver uma ação emocionante em um circuito propício a fornecer isso, onde os carros podem passar um pelo outro facilmente, e infelizmente Mônaco é uma decepção em ambas as áreas. Uma corrida de procissão é ruim o suficiente, mas a cobertura defeituosa de uma corrida de procissão é ainda pior. Se houver incidentes, você quer vê-los, não perdê-los, e infelizmente o diretor de TV local fez isso algumas vezes este ano. O feed mundial da Fórmula 1 é muito bom, e porque Mônaco sente que deve fornecer sua própria cobertura nos dias de hoje é um mistério. Em relação ao circuito, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, sugeriu algumas mudanças este ano, mas admitiu que não esperava que elas fossem implementadas. Wolff recomendou, se possível, descartar a Nouvelle Chicane para criar uma longa reta para facilitar as ultrapassagens, mas derrubou sua própria ideia dizendo, abre aspas, então a curva de Tabak seria muito rápida, fecha aspas, né, e reconheceu que não é um designer de pistas. Isso é óbvio, uma coisa que falta de ultrapassagens em Mônaco é algo que faz tempo que os carros de Fórmula 1 não cabem mais lá, é realmente muito complicado. E aí se muda a pista, perde um pouco do charme, né? Afinal a pista é assim há tanto tempo. Enfim, né? Como disse bem ali o Rosberg, o negócio é achar um meio termo, se é que querem mesmo que Mônaco fique no calendário. E por falar em Nico Rosberg, ele que já é orgulhoso proprietário de um Mercedes AMG One, Nico Rosberg acaba de adicionar um segundo hipercarro, excepcional à sua coleção pessoal. Na semana passada, o campeão mundial de Fórmula 1 de 2016 viajou para a Croácia para receber o primeiro Rimac Nevera a sair da linha de produção do fabricante. A ideia do fundador homônimo da Rimac, o Mate Rimac, o Nevera foi desenvolvido ao longo de 5 anos e 150 modelos sob medida serão produzidos nos próximos 3 anos. Fiéis fãs e com um bom dinheiro na conta bancária serão detentores então dessas poucas cópias, e o Rosberg é um deles. O hipercarro exclusivo, que custa 2,4 milhões de dólares, oferece o equivalente a 1914 cavalos e acelera de 0 a 100 em 1,9 segundos, hein? 0 a 100 km por hora. Abre aspas, uau, isso é uma fera! Palavras do Rosberg contando a seu amigo Mate quando as cobertas foram retiradas de seu Nevera, todo preto, na semana passada. Isso é tão legal, inacreditável, olhe para isso é realmente incrível, uau, disse ele. Em julho de 2021, a Porsche e a Rimac anunciaram o lançamento de uma joint venture que incorporará a marca Bugatti de alto desempenho do grupo Volkswagen, bem como a Rimac Automobile. E o novo empreendimento se chamará Bugatti Rimac, e a controladora Rimac Group terá uma participação de 55% da entidade, enquanto a Porsche terá uma participação de 45%. É lindão, né? Tá aí o carrão então do Nico Rosberg. Se ele passar um dia na sua frente, você já sabe que é ele, né? Ou um dos outros poucos mortais que
tem essa oportunidade. E o Fernando Alonso, vamos lá, após o caos em torno dos pilotos da Alpine, a equipe francesa confirma que a incerteza sobre o impacto da idade nas performances de Fernando Alonso na Fórmula 1 foi o motivo pelo qual eles não quiseram oferecer a ele um contrato de longo prazo garantido. Ele que trouxe várias boas apresentações, né, em 2022, boas ultrapassagens, boas brigas por posição, enfim, né? Mas a idade tá aí batendo a porta, né? A equipe estava à beira de um novo acordo com o bicampeão mundial antes do espanhol fazer uma mudança surpresa para Aston Martin no início da semana para substituir o aposentado Sebastian Vettel após a temporada. Um dos principais fatores na decisão de Alonso de trocar de equipe foi o fato de que a Aston Martin estava disposta a oferecer a ele um contrato de longo prazo, supostamente por até 3 anos, olha só, incluindo opções. Parece que o Alonso não está nem pensando em se aposentar ainda, né? A Alpine, por outro lado, estava apenas disposta a se comprometer com um contrato individual, querendo alguma flexibilidade caso o desempenho de Alonso vacilasse. Enquanto Alonso, de 41 anos de idade, acredita que suas preocupações são infundadas, pois ele diz que ainda não mostrou sinais de desaceleração, a Alpine insistiu que chegaria a um ponto em que as coisas poderiam mudar. Quando perguntado o que a Alpine estava disposta a oferecer a Alonso, o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, disse que a idade não podia ser ignorada e que eles queriam se cobrir. Abre aspas, é difícil prever o futuro. Como eu sempre digo, se eu pudesse prever o futuro, não estaria aqui, estaria em Las Vegas. Oferecemos um contrato individual e discutimos com o Fernando que, se ele estiver no mesmo nível no próximo ano, é claro que continuamos a contratá-lo. Poderia ter continuado assim, mas acho que ele queria mais segurança, independentemente do desempenho. Ele queria ficar mais tempo e acho que foi por isso que ele decidiu contra a opção 1+1. Seria diferente com 2+1, né? 3+1, ou mesmo um período de contrato de 3 anos. O Szafnauer defende suas ações, dizendo que mesmo os maiores pilotos como Michael Schumacher não foram tão bons no final de suas carreiras quanto eles eram no início da carreira. Abre aspas, chega um momento em que algo acontece fisiologicamente com um piloto e você não tem as mesmas habilidades que tinha quando era jovem. Acho que foi isso que aconteceu com o Michael. Acho justo dizer que Michael Schumacher não era o mesmo piloto aos 42 anos de idade do que aos 32, 35. E isso acontece com outros atletas também. E tem um detalhe, né? O Schumacher ficou um tempo fora da Fórmula 1 e retornou. Isso também prejudicou muito, com certeza, o seu retorno, que foi catastrófico naquela época, né? Mas o que ele disse aqui é bem verdade, né? É bem verdade isso aí. A idade é implacável para todo mundo e não é diferente para os atletas, né? Atleta com 40 anos já é velho, né? Com certeza já é velho. E o Alonso tá remando contra a maré. E por enquanto tem tido até bons resultados, né? E o chefe da Alpine segue, abre aspas, né? Para os jogadores de cricket, que é um esporte que usa tacos e bolas, por exemplo, não é um esporte tão exigente fisicamente. É tudo uma questão de coordenação, olho, mão, e colocar o taco na faixa milimétrica certa, né? Para proteger os tocos. Mas depois dos 32, 33, 34 anos, o melhor batedor do mundo não pode mais fazer isso. E isso porque algo acontece com eles. E isso também acontece com os pilotos. Então fomos a favor de dizer, sim, se você pilotar em alto nível, é claro que manteremos você. Mas vamos fazer isso 1 ano de cada vez. E acho que ele só queria um tempo de execução mais longo, fecha aspas. É óbvio, né, que o Alonso quer pensar no seu contrato, né? É assim que funciona. E não é só questão física, né? Quando o piloto chega na idade mais avançada, a cabeça também, né? A cabeça também, você já está famoso, já está milionário, você começa a pensar em outras coisas, o foco já não é o mesmo, né? O que você acha? Qual é o principal motivo? É o corpo mesmo que não vai mais? Ou é a cabeça? Deixe seu comentário aí na descrição. Seguindo aqui, né, além do período de contrato, o dinheiro também parece ter desempenhado um papel na mudança de Alonso para Aston Martin. Acredita-se que Alonso teria mais dinheiro do que a Alpine estava disposta a pagar. Como o britânico disse no site Motorsport Magazine, o espanhol pode ter recebido menos do que o companheiro de equipe da Alpine, né, o Esteban Ocon, menos que ele ganhará em 2023, na 3ª temporada do seu contrato. Assim, o salário do francês aumentará drasticamente no próximo ano. Com a mudança para o Aston Martin, no entanto, os principais critérios de Alonso, o longo período de contrato e um salário substancial, foram atendidos. Como o piloto reserva Oscar Piastri parece estar a caminho da McLaren,
a Alpine atualmente tem apenas um piloto para 2023. O Zafnauer também descartou sugestões de que Alonso não estaria entusiasmado com os planos de colocá-lo no programa LMDH da Alpine, que é o Mundial de Endurance, em um momento em que ele ainda sentia que tinha muito mais a oferecer para a Fórmula 1. Sobre esse projeto, Zafnauer diz, abre aspas, tivemos discussões com o Fernando e também com o Laurent Rossi, o CEO da Alpine. Foi dito que ficaríamos felizes se ele continuasse na família depois da Fórmula 1 e competisse em outras corridas com a Alpine. Então não foi realmente uma surpresa para Fernando, porque ele concordou e achou que era uma boa ideia. A única questão era quando isso vai acontecer, mas quando acontecer, ele estava absolutamente feliz em ir para Le Mans e continuar este caminho, palavras do chefe da equipe Alpine. Tá aí o jogo das cadeiras para 2023. Dando sequência a falar do porpoising, muitos fãs de Fórmula 1 já não aguentam mais essa palavra, Mas a questão do porpoising ainda não acabou. O fenômeno dos carros quicando no asfalto veio para muitas equipes este ano, como um efeito colateral surpreendente de novas regras da Fórmula 1, com a Mercedes sendo a maior prejudicada. Uma equipe controlou melhor que a outra, mas a FIA viu imagens no Azerbaijão que não a deixaram feliz e decidiu intervir. A partir do próximo GP da Bélgica, no final de agosto, novas regras entrarão em vigor e os carros da Fórmula 1 podem ser retirados da competição se saltarem muito, olha só. Então a ordem é essa, se vire, você equipe, se vire, resolva o seu problema. É uma solução temporária, após a qual um novo conjunto de regras entrará em vigor em 2023, para proibir então, para sempre o porpoising na Fórmula 1. A FIA queria aumentar a altura dos carros em 25 mm sob o pretexto de segurança. Isso deu errado para alguns, porque seria uma mudança muito grande. A Red Bull foi uma dessas equipes que não gostou, enquanto a Mercedes incentivou as mudanças propostas, como já falamos aqui em outro boletim. A FIA poderia fazer as mudanças unilateralmente, se quisesse, sem o consentimento das equipes, porque se trata de segurança, mas ainda buscava um consenso. E foi encontrado, 15 mm em vez de 25 mm. Abre aspas, é um compromisso com o qual temos que lidar e para o qual temos que encontrar uma solução. Provamos ser bons nisso nos últimos anos, então só temos que enfrentar esse desafio. Palavras do Horner, chefe de equipe da Red Bull. O presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, conversou com todos os 20 pilotos de Fórmula 1 e os 10 chefes de equipe no processo e agora pode relatar com orgulho que os toques finais foram feitos e as regras foram encaminhadas ao Conselho Mundial de Automobilismo. Este órgão máximo da FIA pode confirmar essas regras por meio de uma votação e elas serão incluídas no livro de regras 2023. Não há como voltar atrás e as 10 equipes de Fórmula 1 terão que voltar à prancheta dos seus carros para a próxima temporada. Em teoria, o WMSC, que é o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, também poderia decidir rejeitar as regras, e então todo o processo teria que ser reiniciado, mas a chance disso acontecer é muito pequena. Dando sequência, falar do nosso brazuca, Felipe Drugovich. Embora tenha sido associado a uma vaga na Williams ou a um papel de reserva na Aston Martin, Felipe Drugovich diz que, até que esteja no papel, nada é certo. Embora Drugovich esteja liderando o campeonato de Fórmula 2 com a MP Motorsport, o piloto brasileiro de 22 anos não tem uma vaga garantida na Fórmula 1. Na temporada passada, Oscar Piastri venceu a F2 apenas para se encontrar em um papel de reserva este ano com a Alpine. O australiano não é o primeiro piloto nem o último a ser impedido de uma promoção devido aos assentos limitados da Fórmula 1. Drugovich, se ganhar o título nesta temporada, provavelmente se encontrará em uma situação semelhante, pois as regras afirmam que o atual campeão da Fórmula 2 não pode permanecer na categoria na temporada seguinte. Ele foi vinculado a uma vaga de corrida com a Williams, a equipe Grove, na busca por um substituto para Nicolas Latifi, enquanto a Aston Martin também está interessada, mas eles só podem oferecer a ele um papel de piloto reserva. Drugovich não quis comentar nenhum dos rumores. Ele disse, abre aspas, desde que nada seja apresentado a mim, nada é certo. Palavras dele à edição holandesa do motorsport.com. E ele segue, meu foco é 100% no meu trabalho nessa temporada. Não posso dizer se os rumores são verdadeiros, não sei nada sobre isso. Mesmo que nós, como pilotos, é complicado. Tenho que fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E assim as pessoas que me ajudam terão uma ideia melhor do que é possível. Eles passam isso para mim. No momento não tenho notícias.
E ele acrescentou: estamos nisso juntos desde o final do ano passado, com o objetivo de chegar à Fórmula 1. Interessante, né? Seria até natural, né? O campeão da categoria inferior automaticamente ir para a Fórmula 1, mas sabemos que isso não é verdade, né? Até por questão financeira. Não basta ser bom, precisa ter um pouco de dinheiro para levar junto, né? E pressionado sobre se a Fórmula 1 poderia ter seu primeiro brasileiro regularmente no grid desde o Felipe Massa, o piloto respondeu: para ser honesto, não faço ideia. O mercado muda todos os dias, é difícil saber. Não vou dar um número porque não há precisão. Mesmo eu não sei, mas como eu disse, se eu me sair bem agora, existe a possibilidade de chegar lá como piloto reserva ou como piloto regular. Um dos maiores, se não o maior, problemas encontrados pelos pilotos juniores do automobilismo é a falta de oportunidade para a Fórmula 1. Há apenas 20 assentos e no máximo um punhado deles é aberto a cada ano. Esta temporada foi apenas a Alfa Romeo contratando o Zhou Guanyu. Na temporada anterior havia 13 estreantes no grid, no ano anterior apenas um. Com pilotos correndo mais do que nunca, alguns especialistas acusam os pilotos mais velhos do esporte de bloquear o caminho para os mais jovens, mas como o Fernando Alonso, o piloto mais velho do esporte, apontou, o automobilismo é tudo sobre cronômetro. A questão-chave é que você ainda é rápido o suficiente? O outro lado da equação é que aqueles que querem entrar na Fórmula 1 estão se tornando mais jovens do que nunca, com até mesmo os adolescentes querendo um lugar no grid. Enquanto no passado era incomum, na última década os três mais jovens fizeram suas estreias: Max Verstappen, Lance Stroll e Lando Norris. No ano que vem pode haver outro adolescente, o Theo Pourchaire. É um caso simples, de que a matemática não bate, e para alguém como Drogovic provavelmente significa um ano como piloto reserva e, se tiver sorte, uma vaga em 2024. Ou uma mudança para outra série, como a troca de Callum Ilott para a IndyCar. É uma pílula amarga de engolir, especialmente quando se considera as finanças que foram gastas para colocar um piloto na Fórmula 2. E então, é só isso. A Fórmula 1 precisa de novas equipes, uma 11ª até uma 12ª. Essa é a única maneira de a próxima geração ter uma chance justa. E quem sabe sobre para nós brasileiros também, né? Seria muito bom, muito bacana ter novamente um brasileiro na F1. Drogovic é o nome mais cotado do momento, apesar das chances não serem das maiores disso acontecer. O bilionário de Hong Kong, o Calvin Lo, falou do interesse dele e de outros em investir em equipes de Fórmula 1, olha só. E indiscutivelmente a safra de equipes da Fórmula 1, que atualmente formam o grid, nunca foi tão forte, com o teto orçamentário criando a oportunidade para todas as equipes serem competitivas e lucrativas nos próximos anos. A Williams foi a equipe que mais recentemente passou por uma mudança completa de propriedade. A empresa de investimentos americana Dorrington Capital comprou a roupa da família Williams em 2020. A Reuters informa que a Dorrington Capital faz investimentos para Lo, executivo-chefe da corretora de seguros RE Lee International, com Lee confirmando que teve algum tipo de exposição a Williams desde que Dorrington comprou a equipe. E Lo está analisando o grid para as equipes nas quais ele pode investir, acrescentando que ele não é o único da Ásia a fazer isso. Na verdade, Lo poderia imaginar um consórcio asiático em breve investindo em uma equipe de Fórmula 1. Abre aspas, muitas pessoas, inclusive eu, ainda estão procurando outras equipes, outras oportunidades, porque há equipes consistentemente boas, mas elas não são capazes de encontrar o carro certo. Palavras de Lo a Reuters. E ele segue: na Ásia, neste momento, há muita liquidez por aí. É alucinante. Eu não ficaria surpreso se a próxima notícia que você ouvir talvez seja algum consórcio na Ásia investindo em outras equipes. Fecha aspas. Houve um tempo em que as principais equipes da Fórmula 1 podiam gastar livremente, o fizeram em um nível muito além do resto do grid, criando uma barreira teórica para o que uma equipe poderia alcançar. Mas com um limite de orçamento agora em vigor, significa que a equipe que fizer o melhor trabalho, em vez de gastar mais, será recompensada com sucesso. Portanto, com todas as equipes agora aparentemente em um estado financeiro saudável e a oportunidade de mirar grande, não é surpresa ouvir que muitos investidores estão pensando em colocar dinheiro na Fórmula 1.
investir em uma equipe existente é o caminho mais provável nesse estágio para os investidores, já que a entrada em uma nova equipe exige o pagamento de 200 milhões de dólares para compensar as outras equipes por receberem uma parte menor de receita. E como o Michael Andretti está descobrindo atualmente com sua futura equipe Andretti Global, pode ser muito difícil convencer as equipes a ceder e dar boas-vindas a um novo participante. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fizemos sobre o Michael Andretti na Fórmula 1. Vou deixar o link aqui no card ou então no link na descrição. Michael Andretti na Fórmula 1 é uma informação recente que postamos aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, que tem conteúdo a todo momento para você. Também acesse nosso site informatudo.com.br. Dando sequência a falar do lucro da Fórmula 1, olha só, o grupo F1 anunciou na última sexta-feira que gerou uma receita saudável de 744 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022, um aumento aproximado de 49% em comparação com o mesmo período lá de 2021. As finanças do esporte estão em um caminho de recuperação constante desde o ano passado, depois de sofrer um estiramento causado pela pandemia global da Covid-19. Os números mais recentes da Fórmula 1, somados aos 360 milhões de dólares produzidos no primeiro trimestre de 2022, elevam a receita de 6 meses das corridas de Grand Prix para 1,1 bilhão de dólares. Olha só os valores, né? Olhando para os resultados do esporte, a receita operacional atingiu 49 milhões no trimestre, o que se compara à perda de 43 milhões de dólares em corrida durante o mesmo período de 3 meses lá em 2021. Abre aspas, a temporada 2022 da Fórmula 1 continua batendo recordes, pois vimos ações emocionantes e resultados imprevisíveis na pista. Palavras do Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1. Ele fala, estamos atraindo fãs pessoalmente e em todas as nossas plataformas, estamos fazendo um progresso significativo, trabalhando com todas as nossas partes interessadas, incluindo nossas equipes, promotores de corrida, FIA e parceiros de negócios em direção ao nosso objetivo de atingir zero carbono líquido até 2030, palavras dele. Embora um número igual de corridas ou 7 eventos tenha ocorrido nos segundos trimestres de 2022 e 2021, a participação aumentou em taxas recordes graças ao relaxamento das restrições da Covid-19 em todo o mundo. Mas mais importante, graças ao crescimento sem precedentes da Fórmula 1 em sua base de fãs, assunto que já passou aqui pelo nosso canal, né? A Fórmula 1 está crescendo bastante na questão de fãs mundo afora. Os pagamentos das equipes aumentaram ano a ano, no trimestre de 308 milhões de dólares para 368 milhões, enquanto a receita primária, ou itens listados como receita de promoção de corrida, taxas de direitos de mídia e taxas de patrocínio, aumentaram 35%, de 464 para 628 milhões de dólares. E segue a afirmação da Fórmula 1 para encerrar. Olha só, a receita de promoção de corrida aumentou devido a taxas mais altas geradas a partir de diferentes combinações de eventos realizados e aumentos contratuais nas taxas. Os direitos de mídia aumentaram devido ao crescimento na receita de assinaturas de TV F1 e ao aumento das taxas sob acordos contratuais novos e renovados. A receita de patrocínio aumentou devido ao reconhecimento da receita de novos patrocinadores e a maior receita específica da corrida gerada a partir do diferente mix de eventos realizados, fecha aspas, palavras da F1. Interessante, tá aí os valores então, valores da Fórmula 1 atualmente, né? Fórmula 1 embolsando 744 milhões de dólares em receita no segundo trimestre de 2022. Tá bem lucrativa. E para dar sequência, já chegando na reta final aqui do nosso boletim, trazer também a questão do problema de risco de vida que os pilotos correm. Olha só, a Fórmula 1 nunca fica parada quando se trata da segurança. A cada ano o esporte fica cada vez mais seguro, mas sempre haverá perigo. A segurança na pista é obviamente o mais importante para os próprios pilotos. Este também é um dos principais temas dentro do Grand Prix Drivers Association, o sindicato dos pilotos de Fórmula 1. Através do GPDA, todos os pilotos podem anonimamente opinar sobre tudo dentro da categoria rainha. Quando olhamos para a opinião dos pilotos de Fórmula 1 sobre segurança no esporte, um tópico imediatamente se destaca:
os meio-fios amarelos, altos, também conhecidos como zebra salsicha. O site holandês Racing News 365 conversou exclusivamente com o presidente da GPDA, o Alexander Wurz, sobre o assunto. Wurz abre com elogios à saúde da Fórmula 1 no momento. Ele fala: o esporte está em uma posição muito boa no momento. As preocupações de 5 a 10 anos atrás de que não poderíamos explorar totalmente seu potencial certamente foram atenuadas. Estamos nos tornando mais populares e percebemos que estamos fazendo isso juntos, temos o mesmo objetivo, disse ele. No entanto, no campo da segurança, segundo o ex-piloto, algo pode mudar. Ele fala: a mudança número 1 tem que se livrar dessa zebra salsicha. O Wurz explica que os freios não estão errados em essência, mas que não é padrão colocar uma zebra salsicha para transformar uma chicane chata em uma chicane interessante. Ele segue: esperamos que os perigosos rolinhos de salsicha possam voltar a curvas específicas que são projetadas por circuito. Então não é um projeto geral, mas sim uma característica do circuito, disse ele. As zebras salsicha amarelas causam regularmente acidentes perigosos. Durante a corrida da Fórmula 3 em Monza em 2019, o piloto Alex Peroni foi lançado a metros de altura apenas para acabar com força nas barreiras de colisão. A GPDA quer que esse tipo de incidente desapareça no automobilismo o mais rápido possível, nas palavras do Wurz. Ele diz: a zebra salsicha tem que desaparecer quando criam uma rampa. No ápice de uma chicane está tudo bem, mas se você seguir um certo caminho em uma zona de frenagem, não deve haver nada lá para te catapultar. Isso é inaceitável, fecha aspas. Segundo o austríaco, é lógico que nem todos os riscos de segurança sejam abordados. Ele fala, simplesmente não podemos criar um ambiente que seja 100% seguro. É como na aviação, você nunca pode garantir 100% de segurança, porque se você voar lá em cima e algo quebrar, você vai cair. Funciona da mesma maneira nas corridas, mas com algum sentido de que podemos tornar todo o ambiente mais seguro, cada vez mais seguro. Não há problema em um meio-fio desestabilizador para o carro, mas não está certo que o carro mude de curso de repente, especialmente em altitude. Fecha aspas. Como exemplo, o Wurz menciona o acidente do Rubens Barrichello em Imola, lá em 94, acidente que precedeu, o acidente que levou à morte do nosso Ayrton Senna. Ele fala: como resultado, o desenho do meio-fio mudou completamente. Ele tem sorte de ter sobrevivido, felizmente também havia uma cerca atrás dela, então não houve mortes no público. Essa cerca ainda não era o padrão no momento, fecha aspas. E foi um acidente realmente terrível do Rubinho, Ele foi realmente catapultado, como disse o Wurz aqui nessas palavras. O carro sai realmente voando. E o presidente do GPDA está feliz com os avanços desde então, mas o grande perigo ainda não foi resolvido. Ele fala: é bom remover esses meio-fios. Os meio-fios não devem catapultar as pessoas, mas com todas as enormes faixas de asfalto ao lado da pista, o meio-fio acaba se tornando a linha decisiva entre a pista e o lado de fora. Esse é o problema que ainda enfrentamos, finalizou o ex-piloto. Vamos aguardar e ver o que eles fazem então com relação a essa zebra salsicha. Falar um pouquinho do downforce. Antes do Grande Prêmio da Hungria, a Red Bull estava bastante preocupada em sofrer um revés na Fórmula 1, porque em pistas que exigem alto downforce, a equipe parecia menos confortável na temporada 2022 do que nos anos anteriores. No entanto, isso é claramente o resultado de uma direção de design tomada pela equipe Red Bull com os novos regulamentos. Em 2022, os pilotos da equipe ocupam regularmente os primeiros lugares ao medir a velocidade máxima, enquanto nos anos anteriores os carros da equipe estavam frequentemente entre os mais lentos nas retas. Para resolver o problema na Hungria, a Red Bull introduziu um novo layout de asa de feixe e combinou com sua asa traseira, que oferece mais downforce. Essa nova asa de viga, o elemento da asa inferior, também chamado de asa de viga, tinha um layout mais convencional, com dois elementos montados em série, um sobre o outro. E como seus concorrentes, os elementos são mais pronunciados no meio e afilados no topo. Enquanto eu vou falando, você vai acompanhando as imagens aí que são do Giorgio Piola, que é o designer gráfico da Fórmula 1. Anteriormente, a Red Bull havia contrariado essa tendência, optando por um arranjo empilhado. Quando se trata de reduzir
quando se trata de reduzir o downforce e o arrasto em velocidades mais altas, o topo desses dois elementos também foi deixado de fora, como visto no Grande Prêmio lá do Azerbaijão. E enquanto isso, a equipe Alpine, que tomou emprestado o layout aerodinâmico geral do RB18 no seu A522, também revelou sua versão da asa empilhada lá em Baku. Como a Red Bull, a Alpine tem vários níveis de acabamento desse arranjo, com uma variante um pouco mais de downforce sendo usada lá no Canadá. Na Hungria, a Alpine, como a Red Bull, optou por um layout de asa convencional, embora tenha sido desenvolvido aparando a parte externa dos painéis para reduzir parte do arrasto causado pelo mais antigo, em Imola. Também Miami, Barcelona e Mônaco surgiram. Tá, então as imagens para você da questão da aerodinâmica da Fórmula 1. E para fechar aqui o nosso boletim, antes da classificação do campeonato, trazer a questão do Lewis Hamilton. Podia ter participado do filme Maverick do Tom Cruise, né? Olha só, hein? O Lewis Hamilton disse que teve que recusar uma oferta para atuar como piloto de caça no filme de sucesso de Tom Cruise, Top Gun Maverick, por causa dos seus compromissos na Fórmula 1, olha só. E lembrando que esse filme é muito bom, já assisti, e inclusive tem o nosso canal sobre cinema aqui no YouTube, vou deixar o link para você no card ou na descrição. Fizemos uma crítica sobre o filme Top Gun Maverick 2022, assista lá que vale a pena. Bom, 7 vezes campeão mundial, Hamilton disse a Vanity Fair que ficou emocionado com a perspectiva de um papel, tendo sido um grande fã do filme original lá de 1986, Top Gun, olha só. Ele fala, basicamente, sou amigo do Tom Cruise, uma das pessoas mais legais que você já pode conhecer. Ele me convidou para o set dele anos atrás, quando estava tocando Edge of Tomorrow, e então construímos uma amizade ao longo do tempo. Quando eu soube que o segundo estava saindo, eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu tenho que perguntar a ele. Eu disse, eu não me importo com o papel, eu vou até varrer alguma coisa, ser o homem da limpeza nas costas, disse o Hamilton. Oferecer um papel como piloto de caça, Hamilton percebeu que não haveria tempo suficiente para encaixá-lo ao lado de sua preparação meticulosa para as corridas. Ele disse, eu sou perfeccionista, simplesmente não houve tempo. Que coisa, né? E ele acrescentou que foi a ligação mais perturbadora que já teve, recusando essa oferta. Ligação telefônica, né? Hamilton está se juntando a Brad Pitt para também um novo filme sobre Fórmula 1, com Hamilton atuando como produtor no projeto. O filme será liderado pelo diretor de Top Gun Maverick, o Joseph Kosinski. Já falamos sobre esse filme também, novo filme da Fórmula 1, vou deixar o link no card ou na descrição aqui para você. E o piloto britânico também disse a Vanity Fair que ainda está na missão, quando perguntado sobre seu futuro. Ele disse, estarei mentindo se disser que não pensei em estender. Eu ainda estou na missão, ainda estou amando pilotar, ainda estou sendo desafiado por isso. Então, eu realmente não sinto que tenho que desistir tão cedo. O piloto da Mercedes teve que se contentar com a luta para ser o melhor do resto nesta temporada, com seu rival no título 2021, Max Verstappen, aparentemente a caminho de manter a sua coroa, né, e conquistar o bicampeonato. Hamilton venceu 6 campeonatos de pilotos em 7 anos, entre 2014 e 2020, tendo conquistado seu primeiro título com a McLaren lá em 2008. Ele assinou um novo contrato de 2 anos com a Mercedes no ano passado, vinculando-o à equipe até o final do próximo ano. O tetracampeão Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria na véspera da corrida, mas Hamilton não chegou a considerar recuar. Ele encerrou dizendo, isso não me faz pensar no meu futuro, mas é um lembrete de que estou nessa parte da minha carreira que as pessoas que inventei e corri por tanto tempo vão começar a parar. Que bom que ele não, né? Que bom que o Lewis Hamilton, a princípio, pelo menos por enquanto, não passa na cabeça dele parar. Fizemos inclusive um vídeo aqui no canal, que é o vídeo mais assistido da história do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes, que era justamente sobre aquele momento que ele estava em silêncio após os fatos ocorridos no final da temporada lá do ano passado. Para fechar por aqui então, trazer a classificação dos pilotos da Fórmula 1 2022, Max Verstappen vai liderando tranquilo com a Red Bull com 258 pontos, Leclerc ainda é o segundo com a Ferrari em 178.
tem que dizer isso, né? Ainda é o segundo, é para acabar, né? Já visto tudo que já aconteceu. Sérgio Pérez, o terceiro, o mexicano da Red Bull, 173, tá chegando perto. E o Russell da Mercedes é o quarto, 158. O azarado Carlos Sainz é o quinto, com a Ferrari em 156, com Hamilton em sexto, com a Mercedes em 146. Depois Norris em sétimo, Ocon em oitavo, Bottas nono e Alonso na 10ª posição. Nos construtores, a Red Bull lidera, 431, Ferrari é a segunda, 334, Mercedes é a terceira, 304, Alpine é a quarta, 99, depois vem McLaren na quinta posição, seguida de Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri, Aston Martin e a Williams vai lá na lanterninha com apenas 3 pontos conquistados. Por hoje é isso, meus amigos. Se gostou, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, aciona o sininho, clique em todas as notificações se você não perde nada. Também acesse nosso site, né, informatudo.com.br/esportes e acompanhe tudo o que falamos aqui no nosso canal, tá bom? Também considere, caso você possa, queira e goste do nosso trabalho, né, quiser doar algum valor para o nosso canal, continuar divulgando o esporte, colabore com qualquer valor, então via Pix, o nosso Pix está aí, passou na tela para você, né? Nosso e-mail, ariel.seubaca@gmail.com. Valeu, obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!